pessoal, eu sou a Aline. Hey pessoal, eu sou a Natália. Quer dizer, eu sou o Júnior. Estamos aqui para NA Nenhuma das Alternativas para fazer o primeiro vídeo do ano. Feliz 2021 para todos vocês. Muito obrigada por acompanharem o canal neste último ano, todo esse tempo, né? Sim. Independente do tempo que vocês estão acompanhando. E obrigada pelos 6 mil inscritos no canal. A gente bateu essa meta. Eu tô muito feliz. E a gente quer continuar produzindo cada vez mais conteúdo, cada vez conteúdo mais legal, né? Acho que mais que quantidade, eu quero conseguir prover coisas de realmente qualidade pro meu público. E pro primeiro vídeo do ano, eu vim aqui comentar sobre His Dark Materials, que é essa série que eu adoro, terminou a segunda temporada no final do ano passado. E o primeiro vídeo tinha que ser falando sobre essa segunda temporada, especificamente as diferenças entre a série e o livro da Faca Sutil. E pra quem não sabe, His Dark Materials é baseado numa série de livros. A primeira temporada é baseada na Bússola de Ouro. Sim, né? Bússola Dourada. Não, na verdade tem uma diferencinha aí, porque era a Bússola Dourada e por conta do filme que veio depois, eles mudaram os títulos pra Bússola de Ouro. Mas, desculpa, eu que fico sempre Bússola Dourada, Bússola Dourada. Bom, então você vê quem que já leu os livros e quem conhece só pela série, né? E a segunda temporada é baseada no segundo livro da série, que é A Faca Sutil. A intenção desse vídeo é falar sobre as principais diferenças que eu vi aí na segunda temporada e no livro, né, que no livro é diferente, e falar se, com uma pessoa que não leu os livros... Nada de livros. Se, né, achou ok ou não, comparando as diferenças, se achou que a série mandou bem ou não. Se você chegou no canal por esse vídeo, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Isso vai ajudar bastante a gente a crescer e continuar produzindo conteúdo. E também dê o like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que ele é um vídeo legal e vai indicar para outras pessoas. E aproveita e segue a gente no Instagram também, que a gente dá outras dicas que a gente não dá aqui no canal. Só um minutinho. Tô cortando aqui o vídeo só pra avisar. Esse vídeo contém spoilers. Muitos spoilers da segunda temporada de His Dark Materials e de alguns spoilers pontuais do livro A Faca Sutil. Não tem como a gente fazer essa comparação sem dar spoilers, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente discutiu da diferença entre os livros e a série seria a personalidade dos protagonistas. Quando eu vejo a série, né? Quando eu vi a série, pra mim me pareceu a Lyra, tanto a Lyra quanto o Will, né? Mas vou falar mais da Lyra agora. Um personagem, um herói mais clássico, né? A Lyra, por mais que ela seja impulsiva, que ela tenha algumas coisinhas ali, em essência, ela é uma personagem mais bondosa. Ela é uma personagem que, apesar de ter essa curiosidade, essa coisa que impele ela para um objetivo dela, mas ela se movimenta pela série para ajudar as pessoas. Ela se movimenta para ajudar o Roger, né? Primeira temporada. Na primeira temporada, que o Roger ele some. E no meio do caminho também tem uma questão com os egípcios, tem a coisa com o Yorick. E na segunda temporada também é isso. Se for para pensar, ela vai ajudar o Will. Lógico, ela lê pelo aletiômetro que ela necessitava fazer isso, mas ela já teve atitudes contra o aletiômetro várias vezes, mas em nenhum momento ela foi contra se aproximar do Will, ajudar o Will. Eu acho que a Lyra, em essência, é uma personagem leal. Ela tem essa questão da lealdade com os amigos. E uma coisa que até eu acho um pouco estranha é essa lealdade até rápida com o Will. Não sei, eu tenho essa impressão que ela é boa por ser boa, já é uma coisa dela mesmo. Nasceu com ela. Então, aí que a gente tem uma diferença. Não que a personagem nos livros ela não seja bondosa, ela também tem esse ímpeto. Só que ela tem algumas características que a gente não vê muito claro na série. Ela não tem aquele apelido de Silver Tongue, né, de língua mágica na tradução, à toa. Ela é muito mentirosa. Ela realmente conta a mentira à torta e à direita, e são geralmente mentiras para se beneficiar de uma forma mais egoísta. Fora que ela é
bem mimada, até, né, lendo A Faca Sutil, eu relembrei isso. Ela é contrariada às vezes, ela faz biquinho, sabe? Então ela tem esse lado mais molecona, assim, meio imatura, que a gente não tem muito na série. Eu vejo que na série é pouco posto isso à prova, né? Você não vê a Lyra sendo contrariada. Então eu acho até difícil fazer essa leitura que ela é mimada, porque isso não é posto à prova na série. Ela não é contrariada. Então você não tem esse contraponto. Então parece que tá tudo ok. Como você falou, ela parece muito uma heroína clássica. Provavelmente eles fizeram isso pra que ela fosse mais simpática ao público. Eu acho legal que ela seja mais simpática também. Outra pessoa que é um pouquinho diferente pra ser mais simpático ao público é o Will. Assim como a Lyra, eu vejo o Will também como um personagem, um herói clássico. Ele é bondoso, ele também tem essa questão da lealdade, porque ele firma uma lealdade bem rápida apesar de eu achar estranho isso. Isso ficou um pouco estranho. Ele não tem motivo nenhum pra voltar pra Oxford dele, a não ser ajudar a Lyra, porque ele tá correndo um risco. Me parece ser uma atitude de alguém honrado, de alguém que tem todas as características de um herói. Não vejo nenhuma coisa que desabone ele. Já no livro, não que ele não seja gostável no livro. Na verdade, o Will no livro é o meu personagem favorito. Mas ele é muito mais frio e calculista. A gente tem a questão da preocupação dele, de ser pego e tudo mais, mas ele é mais caloroso, assim, com a Lyra. Ele é mais humano. No livro, ele é muito frio mesmo, grosso até. Ele não demonstra tanto os sentimentos dele com a Lyra, né? Eles vão criando um vínculo bem aos poucos. No começo ele dá umas patadas assim nela, ela já tá querendo, né, ficar perto dele e tudo mais, e ele não quer, tipo, ela é quase uma pedra no sapato dele no começo, que tipo, ele tá preso a ele por, né, outros motivos. E ele só vai desenvolver mais pro final do livro uma lealdade com ela quando eles começam realmente a se abrir, a contar coisas do passado deles. Mais uma vez, eu acho que isso é feito pra que a gente crie um vínculo mais forte com o Will, que ok também. E eu achei até estranho quando você me disse isso, porque na série ele parece tão caloroso, tão emocional. Sim. Ele tem umas atitudes assim que não consigo imaginar uma pessoa fria e calculista tendo as mesmas atitudes. O Will no livro, ele é muito racional, assim. É um tanto diferente do que eles construíram pra série. Alguns momentos que definitivamente não tem no livro é basicamente todas as cenas que a gente tem a Senhora Coulter. Eu acho que já falei aqui em outros vídeos, mas, né, que eu falava sobre His Dark Materials. Mas no livro, a gente não tem um aprofundamento tão grande na personagem da Senhora Coulter, a gente não vê tanto o lado dela por aqui. E uma coisa que a série faz é justamente trazer muitos momentos em que a gente consegue entender um pouco melhor a personagem. Pra mim, Marissa Coulter, melhor personagem. Ela é melhor mesmo. personagem. E ela tem várias cenas que trazem uma profundidade pra ela. Até a cena que ela encontra com o Lee na prisão, e eles trocam uma conversa e ele percebe que ela é uma semelhante a ele, que ela sofreu um certo tipo de abuso, ele Sim. também. E você começa a entender mais a personagem. Olha, deveria fazer uma edição no livro pra colocar essas coisas, eu acho. Tanto passado da Marissa Coulter quanto passado do Lee, essa história de abuso não tem no livro. A segunda cena que a gente reparou aqui que não tem na edição do livro com a Marissa Coulter é quando ela encontra a Mary Malone. Ela nunca encontra com a Mary Malone nesse livro. E ela percebe, é um capítulo inteiro, um episódio inteiro que a gente vê a Senhora Coulter descobrindo o nosso mundo, né? A Oxford do Will, que nada mais é do que o nosso mundo. E ela percebe em vários momentos o que ela poderia ter sido, quem ela poderia ter sido nesse nosso mundo, que não poda as mulheres como o mundo da Senhora Coulter, o mundo da Lyra poda. E ela encontra a Mary Malone e percebe que ela poderia ter sido essa cientista, essa pessoa que faz publicações científicas, ter o seu nome ali publicado num trabalho. E, nossa, é super... E ainda mais ela percebe que era uma pessoa que a Lyra admira, o que dá uma camada a mais pra esse desenvolvimento dela. Quer dizer, ela percebe, ela sente dor
por ela ter sido podada a vida inteira e ao mesmo tempo, ela podia ser muito mais admirada pela própria filha, o amor que ela busca tanto pela Lyra, né? Ela encontra direcionado para outras pessoas, não para ela. E inclusive o momento em que elas conversam também na casa do Lord Boreal, né, que quando eles vão roubar lá o aletiômetro, também não tem. Ela até tá nesse momento no livro, a Lyra também vai lá para aquele lugar, mas não tem essa dinâmica entre as duas. O que eu acho que a série mais uma vez acertou de trazer, né, uma camada maior, mais profunda pro relacionamento super complicado entre mãe e filha. Mais uma coisa que eu acho que vale sempre relembrar é essa disputa entre a senhora Coulter e o demon dela não existe no livro, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais que a série traz, né? No livro, aparentemente, ela tem uma relação ok, amigável, como todo mundo tem com o seu demon. Esse demon, nossa, o dia que ele falar alguma coisa, gente, eu vou pular na cadeira. No livro ele não fala também, mas a gente entende que é porque eles, sei lá, eu sempre entendi que é porque eles têm uma comunicação muito forte. Aqui eles transformam isso em outra coisa, né? Eles não se conversam porque eles não têm uma boa comunicação. A grande questão da Marissa no livro é que ela é muito dissimulada. Ela é muito bonita, ela tem uma voz, uma fala doce e muito sedutora. E aí eles trouxeram isso pra série justamente mostrando ela é tudo isso porque ela precisa ser dessa forma pra se encaixar no mundo extremamente machista e difícil pras mulheres que é, né, o mundo dela. Outra coisa que a gente discutiu também é que a série ela não traz uma violência gráfica, ela é uma série mais limpa, né? Só que parece que não é bem assim no livro. Não é. Por exemplo, aquela cena em que o Will tá lutando pela faca e tudo mais, né, e corta o dedo dele, a impressão é que foi um corte tão limpo que deu, né, sei lá, o corte cicatrizou, né, e a impressão que a gente... Foi bem com a agulha fazendo os pontos, já resolveu tudo. Exato, e que o que ele parece sentir depois parece ser uma inflamação, né, alguma coisa assim. No livro não é, é que a faca ela corta e, como a gente espera, quando você tem um corte desse jeito, sangra. E no livro ele fica sangrando, ele tá tendo hemorragia. É por isso que ele tá sempre muito mal. A ferida simplesmente não cicatriza. E o que eu acho que faz sentido com a faca que corta tudo, né? Sim. É uma lâmina diferente. Outra cena que é muito mais tensa no livro é quando as crianças vão atacar o Will e a Lyra. A gente sente um perigo real no livro. A perseguição deles é super intensa. Tem uma das crianças que tá com uma arma, tá atirando neles. E na série eu acho que não ficou evidente que eles estavam em perigo. Eu não senti isso. Na série foi tão rápida a situação, você não via na série, né, nesse momento, que realmente eles estavam muito em perigo. Porque... Sim, as crianças não estavam atacando de verdade. Tipo, parecia que eles estavam hesitando, tipo, ó, eu vou chegar até aqui e anda mais um pouquinho, eu vou chegar, né, uma coisa mais leve. No livro, realmente, mano, aquelas crianças estavam com sangue nos olhos pra ir matar eles. E ainda tem um momento lá do ritual das bruxas, tal, que elas vão tentar fazer alguma coisa pra curar os dedos do Will. Na série... elas falam umas palavras mágicas lá na fogueira e pronto. No livro, elas estão fazendo uma pomada e pra testar antes de passar no Will, elas abrem a barriga de um coelho vivo e aí depois elas passam a pomada, talvez se colou, se cicatrizou pra depois passar no Will. Pode parecer pouca coisa, mas me preocupa um pouco isso porque eu sinto... por, né, ter informações do futuro dessa história, que existem coisas muito mais polêmicas do que essa violência que a gente deveria estar vendo e não vê. Se eles tomam muitos cuidados com isso, que eu acho que não tem um impacto tão grande assim quanto coisas que ainda vão acontecer, eu fico imaginando se eles vão pegar leve com outras coisas no futuro. A impressão que eu tenho é que a série foi enxugada, de certa forma, dessas questões, mas pra encaixar na mídia, né? Na mídia da série. Porque a gente tem que lembrar também que, apesar de ela sair aqui pela HBO, sim, lá no país de origem dela, que é a Inglaterra, sai direto pela BBC. Sim, é uma coprodução entre a HBO e a BBC.
mas sai primeiro, inclusive, na BBC, né? Ela que tá à frente da série, a HBO distribui. Existe essa necessidade de deixar a série mais palatável. Né? Para um público... Esse é um grande problema, inclusive da série de livros, assim. Ela parece infanto-juvenil, mas ela trata de questões que não são bem infanto-juvenis, sabe? Só que ao mesmo tempo ela tem crianças como protagonistas e demons, né? Bichinhos fofinhos ali e tal. É uma série que eu acho que tem dificuldade realmente pra encontrar seu público e eles tentam trazer ela de uma forma mais palatável pra pessoas jovens também. Uma outra coisa que não tem no livro são basicamente todas as cenas do magistério. A gente não tem, assim, um ponto de vista de alguém que tá ali dentro como o cardeal ali, né? Então tudo que a gente vai vendo que tá acontecendo ali no magistério é exclusividade da série, o que eu acho muito bom. Pra gente entender como que eles estão agindo, né? Como de repente tá chegando uns Zeppelin aí cheio de soldado do magistério, de onde tá vindo? A gente vê eles tomando essas decisões. Não tira do chapéu, né? Exato. Outra coisa que a gente discutiu também, que é um ponto que eu achei meio estranho, é a questão das bruxas, né? Você vê elas na primeira temporada um pouquinho... Mas a Serafina, Serafina e tal. Daí na segunda parece que vai ter mais bruxa, mas fica meio genérico, elas não são exatamente um personagem, é mais um acessório. Eu fiquei sem entender essa questão. Elas são bem robóticas na série, elas não são assim no livro. Não que tenha super aprofundamento nas bruxas, mas elas têm mais personalidade. Geralmente as bruxas que a gente vê, as poucas bruxas que a gente vê um pouco melhor no livro, elas são bem emocionais, sabe? As bruxas em essência são muito mais ligadas à natureza, então elas não reprimem muito os sentimentos dela. A Serafina, eu acho que é a bruxa mais sensata, mais equilibrada. Mas a Ruth Skadi, por exemplo, ela é super emotiva e ela dá discursos super intensos assim no começo da história. Eu acho que no começo eles até tentaram colocar isso pra ela, mas depois ela cai pro mesmo nível bruxa robótica. Mas ela não parece ser muito diferente assim da Serafina na real. Todas na verdade parecem ser mais ou menos a mesma coisa, né? E não é bem assim. Elas têm personalidades diferentes. Infelizmente não foi trazido pra série. A morte do Lee também acontece no livro. Eu fiquei surpresa porque eu tava relendo o livro enquanto eu tava assistindo a série e eu não lembrava o que acontecia nesse livro, infelizmente. Mas é bem parecido. A única coisa é que no livro a gente tem aquela sensação de missão cumprida antes do Lee morrer, porque antes dele morrer, ele mata todos os soldados ali do magistério, não sobra nenhum, ele destrói o Zeppelin deles. Tipo, morri, mas levei todo mundo comigo antes. Caramba! Então, assim, tem essa coisa de... ele não morreu antes dele cumprir toda a missão dele, sabe? Que eu acho que traz uma carga emocional maior até pra morte dele. Já a morte do John Perry... É John Perry mesmo? É John Perry, Jopari, Stanislaus Grossman. Esse monte de nomes aí, que é tudo a mesma pessoa. Muito nome, né? Você me disse que é diferente no livro. É bem diferente. Na verdade, a gente até tem um encontro do John Perry com o Will, é mais ou menos semelhante, né? O Lee tinha ficado lá pra trás e ele vai atrás do Will, só que no livro isso acontece à noite, tá muito escuro, os dois não estão se vendo, o John Perry sabe que ele tá diante do portador da faca, mas ele não sabe quem é essa pessoa, e eles meio que brigam ali, até que o John Perry explica que tá ali pra ajudar. Ele ajuda o Will ele passa lá a gente chama de musgo de sangue no livro, é um negócio que cura feridas nos dedos do Will. Finalmente alguém ajuda. Alguém trouxe a pomada certa dessa vez. Certa, né? No livro. E aí ele já fala assim, seguinte, não tem muito tempo aqui, não sei quanto tempo eu tenho, deixa eu te passar aqui as informações. Você tem essa missão aqui, você tem que levar essa faga pro Lorde Boreal, tem uma guerra aí, é isso aí. Você precisa ir até o Lorde Boreal. O Lorde Boreal não, Azriel. O Boreal, esquece, já morreu. O Lorde Azriel, né? Ele tá movendo essa guerra aí, é importante que o lado dele vença. E aí, nesse momento, eles acendem uma luz. E é aí que eles veem o rosto um do outro pela primeira vez. E é um momento fugaz que eles entendem que eles são pai e filho, só que eles não conseguem falar nada um pro outro.
porque uma bruxa chega e mata o John Perry. E aí você fica tipo, meu Deus, o que foi isso? Na verdade, ao longo do livro inteiro, a gente tem a construção de uma história de uma bruxa que queria ser amante do John Perry e ele negou ela. Ele rejeitou, coisa que nesse mundo não se deve fazer, porque uma bruxa rejeitada fica com muita raiva da pessoa que a rejeitou e ela jura vingança pra ele. E é justamente nesse momento, eu acho que ela tava lá no grupo da Serafina e encontra o cara justamente no momento em que ele encontra o filho dele e mata o cara. O Will fica desesperado, tipo, por que você matou meu pai? Por que você matou meu pai? E ela, tipo, eu não sabia que era seu pai. É simplesmente o cara que... Fazer diferença? Ela, tipo, é o cara que me rejeitou e não sei o que lá. E aí ela fica desesperada também e se mata. E assim, temos esse amargo momento no livro em que eles poderiam ter um momento bonitinho aí, os dois juntos, e não tem. Porque, a vida não é justa, basicamente. Nesse ponto eu acho que a série, pra mim, pelo menos, que não li os livros, mas escutou essa história de você, me pareceu melhor, né? Porque o Will pôde colocar as coisas que ele pensava já faz um tempo pra fora, ele conseguiu, por mais que tenha sido brevemente, entender um pouco o lado do pai dele. E pra mim foi mais verdadeiro ele, depois disso, assumir o manto do pai. É verdade, eu concordo com isso. Que assim, ele teve um momento de entendimento e de carinho trocado ali, né? E até de esperança. Infelizmente, uma esperança que não se concretizou, deles poderem voltar juntos pra casa. Eu concordo. Eu acho que faz mais sentido ele assumir o manto do pai, podendo ter esse momento. Eu não gostei da morte dele na série. Eu acho que ficou muito novelesco, assim. Chega alguém lá, e aí, nossa, ele vira pra receber o tiro. Não, ele poderia só ter tirado o Will da frente, né? Mas não. Também, né? Sabe? Tinha que entrar na frente da bala. Qual é? Assim, poderia ter tido várias formas de fazer essa morte dele, que eu acho que teria sido mais interessante. Mas o fato deles terem conversado, ter tido esse momento, eu também prefiro como aconteceu na série. Teve uma diferença entre o diálogo do John Perry pro Will no livro e na série que eu gostaria de levantar aqui. Porque na série, eu acho que muitos dos diálogos que eles têm, eu acho que a série tenta deixar um pouco mais claro o que tá acontecendo, o que eles estão falando, o que é essa guerra. Só que nesse momento eu acho que falhou, eu acho que foi o contrário. O livro foi mais claro e eles deram uma patinada ali nesse momento na série. Só pra retomar aqui como que foi na série, o que ele diz pro Will? Ele fala que ele quer pôr fim a uma tirania. Tirania? E que ele tá fazendo isso pelo Will e por todas as pessoas de todos os mundos. Tipo, é a tirania do magistério, porque o magistério só existe no mundo da Lyra. Sim. Não existe no mundo do Will. E aí ele diz, como portador da faca, você tem uma missão. O destino de muitos mundos depende de você. Vem uma guerra aí, a maior guerra que já existiu. Você deve ir até o Lorde Asriel e dizer que você tem a única arma em todos os universos que pode destruir a autoridade. Já no livro, o diálogo é esse. Eles não tinham ideia, ele tá falando dos filósofos que criaram a faca sutil, de que haviam feito a única arma em todos os universos que poderia derrotar o tirano. A autoridade, Deus. Os anjos rebeldes fracassaram porque eles não tinham uma coisa aqui. Tinha uma coisa assim. Ou seja, eu acho que ele deixa muito claro nesse momento no livro, pra quem ainda não entendeu, que a autoridade que eles chamam no mundo da Lyra é o que a gente conhece no mundo do Will, no nosso mundo, como Deus, o Deus cristão, o Deus criador das coisas. E que a guerra que a gente teve no passado e que não deu certo, teve, pelo menos parte das pessoas que estavam lutando contra a autoridade, contra o Deus, no mundo da Lyra, o Deus criador, eram os anjos rebeldes. Eu não sei se isso fica muito claro pra todo mundo, porque isso é importante pra narrativa, a gente entender que eles estão indo contra a autoridade e que existem anjos que estão contra a autoridade. No livro, na Faca Sutil, os anjos aparecem em momentos pontuais que já mostram que eles estão, de fato, do lado do Lorde Asriel.
Aquele momento em que a Ruth Skadi vê lá os anjos no céu e ela fala pras outras bruxas, eu vou lá, né, atrás desses anjos e tal. Na série simplesmente corta, não mostra mais nada. Mas no livro a gente vê esse encontro da Ruth Skadi com os anjos. E ela, né, ainda diz que eles não têm uma forma muito corpórea, mas eles têm um formato humanoide, né, existem homens e mulheres que dá pra ver porque eles, né, não têm roupa. E eles estão falando que eles estão indo até o Lord Asriel. Inclusive eles chegam a passar entre mundos, ela percebe que ela tá atravessando mundos, e eles falam pra ela, a gente consegue ver janelas naturais que vocês não veem, né, e eu acho que ninguém mais vê, só os anjos. Na série é tudo mais cortado, você vê a Ruth Skadi no ponto, depois ela volta pras bruxas, fala que encontrou os anjos, daí depois você só vê os anjos novamente, bem lá no finalzinho, sim, encontrando com o Lord Asriel. Eu achei aquela cena sensacional, sinceramente, mas não sei se ela fez muito sentido, porque se já tinha uns anjos indo lá atrás dele, por que depois ele foi lá pra aquele desfiladeiro, sei lá, buscar anjos? Não sei, pra mim ficou um pouco estranho. Mas pode ser que ele tava procurando mais, não sei. A gente sabe que teve a questão de 2020, né, com tudo que aconteceu, ter atrapalhado as filmagens. Talvez era pra ter mais algumas cenas ali, mais alguma explicação sobre essa parte, né, que seria a parte dos anjos. Pode ser que era uma coisa que demandava mais coisas, né, e efeitos visuais e tudo mais, eles tinham deixado talvez pro final pra fazer, e isso acabou atrapalhando. Porque era pra gente ter tido anjos no finalzinho da temporada, depois que o John Perry morre, 2 anjos aparecem pro Will, e eles dizem que estavam seguindo o John Perry. Eles podem ficar um pouco invisíveis também, eles são meio translúcidos, dependendo do jeito que você olha, você não consegue enxergar eles. Mas eles falam que eles estavam seguindo o John Perry, porque sabiam que ele estava indo atrás do portador da faca. E aí o Will até pergunta assim, nossa, mas vocês estavam seguindo e tal, estavam ali do lado dele, por que vocês não impediram ele de ser morto pela bruxa? E eles falam assim, porque pra gente, tipo, ele já tinha terminado a missão dele, já tinha encontrado você, pra gente não importava mais. Agora a nossa missão é levar você até o Lord Asriel. Então a gente teria, né, mais presença, teoricamente, se a gente tivesse seguido fielmente o livro dos anjos nessa temporada, e isso vai ser muito importante, porque os anjos serão muito importantes na última temporada. Então você quer dizer pra mim que o John Perry foi o Uber dos anjos? Quase isso. Ele falou, ô John Perry, eu preciso chegar até o portador da faca, você pode me levar? Ele não sabia, eu acho. Ou talvez sabia, porque eles mantiveram uma coisa que ele fala pro Will, né? A noite é cheia de anjos e eles vão guiá-lo. Talvez ele sentisse que tinham anjos ao redor e, né, sabia que eles estão aí formando aliança com o Lord Asriel. Mas basicamente é isso, essas foram as diferenças. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam que as mudanças da série estão melhorando, estão piorando, ou se é um pouco dos dois aí. A gente acredita que tem coisas que eles dão certo e tem coisas que realmente poderia ter sido melhor trabalhado na série. E eu ainda vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa questão da grande guerra que está se formando e, né, sobre a autoridade em si. O que isso representa para His Dark Materials. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.